nossa aula é de sensores. Né? Então, nós vamos reconhecer diferentes tipos de sensores e sua aplicação e especificação, principalmente os discretos. Né? Então, temos tecnologias indutivas, capacitivas, ópticas, ultrassônicas, os contínuos, que são os analógicos, e uns outros tipos de sensores aí que faz parte desse nosso material. Então, falando do sensor discreto, todo sensor discreto, ele é fácil da gente trabalhar com ele. Por quê? Ele só vai dar duas respostas para a gente analisar. Né? Ou seja, o nosso controlador, o nosso CLP, ele vai ter que analisar o liga e o desliga apenas desse sensor. Um nível lógico alto, que pode representar o on dele, e um nível lógico baixo, que pode representar o off dele. Né? Sempre trabalhando no domínio eletrônico aí, né? Então, a resposta do sensor é sempre feita no domínio eletrônico, que é onde a gente tem o nosso controlador e é o domínio que ele consegue entender a nossa informação. Exemplos indutivos, eu tenho uma aplicação dele, né? Aplicação não, o funcionamento dele é com a variação do campo eletromagnético. Então, quando a gente tem uma bobina e circula a corrente elétrica por essa bobina, eu tenho um campo eletromagnético. Diferente dos capacitivos, que eu tenho um campo elétrico, né? Então, eu tenho cargas elétricas, né? Então, eu tenho uma quantidade de cargas elétricas, é o efeito capacitivo aqui, né? Os ópticos, a gente trabalha com a presença e a ausência de luz, né? Feixes de luz. E os ultrassônicos, né? Os ultrassônicos é a propagação de onda sonora. Né? Então, propagação de onda sonora, que é um tipo de onda mecânica, né? É uma onda mecânica que está vibrando aí o nosso tímpano, né? Essa onda sonora aí. Falando um pouquinho dos indutivos. Então, indutivo nós temos a variação do campo eletromagnético. Então, olha só, se eu tenho uma bobina, né? Então, aqui nós temos uma bobina, né? Nesse exemplo aqui. E eu passo, e eu ligo essa bobina num circuito, fazendo com que eu tenha corrente elétrica passando pela bobina. Essas linhas verdes, elas indicam o campo eletromagnético, que nós não vemos, né? Mas ele existe, esse campo eletromagnético. O que acontece se eu pegar um objeto metálico, né, e aproximar desse campo? Né? O que acontece quando eu aproximo um objeto metálico de um campo eletromagnético? Eu começo a induzir, né, correntes nesse objeto metálico. Né, a tal de correntes parasitas também, né, que no caso aí de transformadores, as correntes parasitas só atrapalham, né, essa indução de corrente parasita em transformadores a gente tem que evitar, né? Mas quando eu tenho um objeto metálico, eu aproximo ele de um campo, eu tenho, né, a indução eletromagnética nesse objeto metálico. E essa indução significa que parte dessa energia aqui, ó, que nesse desenho, essas linhas verdes, eu tinha uma energia grande aqui, ela diminui. Então, se eu tive uma diminuição de energia, o circuito que está gerando esse campo eletromagnético, ele vai sentir isso aí. Né? Então, o nosso circuito eletrônico que está gerando a corrente, que está gerando o campo eletromagnético, ele consegue sentir essa mudança aí de corrente em função da absorção, né, do campo eletromagnético por esse objeto metálico. E essa indicação que eu tenho de sinal elétrico, no caso da corrente elétrica, né, que está sendo alimentada a bobina, é a indicação que eu tenho objeto, né, próximo, né, dessa minha bobina. Então, o princípio de funcionamento é baseado no campo e eu tenho, né, a variação da minha corrente em função da mudança
desse campo eletromagnético. Então, aqui eu tenho um exemplo de um campo com uma intensidade X, e aqui eu tenho um campo com uma intensidade com um valor de X bem menor. Então, eu vou ter diferença de corrente. Aí eu tenho que ter, claro, o meu circuito eletrônico aqui, ele tem que estar preparado para me informar que houve mudança do campo. Então, eu tenho um objeto que foi detectado. Aplicações. Então, nós temos várias aplicações, né? Então, tudo que é metal que eu quero sentir, né? Então, na verdade, o sensor, ele sente, e ele sente, no caso indutivo, ele vai sentir metal, né? Então, vamos supor que eu tenha aqui eu tenho a representação do meu sensor, né? Esse desenho aqui que está na vertical é o meu sensor. E aqui eu tenho uma mudança de posição, ó, em um dispositivo de fixação. Então, eu tenho um movimento, né, nesse dispositivo aqui que está na cor verde. E esse movimento ele vai alterar a proximidade do metal com o sensor, né? Então, eu consigo detectar a presença desse objeto, né? Se ele andar aqui para a direita, nesse caso aqui desse exemplo, claro que esse sensor ele vai detectar a presença desse objeto aqui. Eu posso ter um contador, né? Então, esse contador ele pode trabalhar numa esteira, como está aqui, ou pode trabalhar aqui, ó, numa engrenagem, né? Tipo uma engrenagem. Mas a ideia desses dentes aqui é a atuação do nosso sensor indutivo. Então, os dentes, eles estão gerando pulsos, né? Por isso que aí entra a contagem, né? Então, se eu tenho um sensor e ele está liga, desliga, o que está acontecendo com esse sensor? Ele está me gerando respostas de pulsos. E claro, esses pulsos ele pode contar peças, né, como está aqui, ou índices em esteiras, mas eu posso pegar esses pulsos, se a gente pular para cá, ó, e contar a velocidade de giro de um eixo, né? Então, se eu tenho um gerador de pulsos, eu posso ter uma frequência. Essa frequência ela me dá a velocidade de giro, né? Então, eu posso ter essa aplicação aqui para velocidade de giro. E eu posso também, né, nessa última aqui explicação, eu posso ter a detecção, né, no caso aqui, uma porta metálica de um elevador. Então, a porta abriu e fechou, e eu tenho esse movimento que pode ser para cima, para baixo, ou para a direita, para a esquerda. Isso aqui vai depender, claro, da mecânica, né, que está sendo utilizada. Eu posso ter o meu sensor aqui detectando essa abertura ou fechamento de portas metálicas, aqui no caso de elevadores. Então, algumas aplicações aí de sensores indutivos. Aqui tem um exemplo onde nós temos o S1, é um sensor indutivo, e ele está medindo, né, ele está sentindo, na verdade, algum objeto metálico dentro dessa caixa aqui que está numa esteira, né? Então, está passando aqui uma caixa na esteira, e esse sensor indutivo ele está detectando se existe ou não objeto metálico dentro de uma caixa. Então, se existe objeto metálico, o nosso controlador, né, ele vai tomar decisões quanto à porta, esse gatezinho aqui que está se movimentando, né, que no caso aqui tem um D meio escondidinho aqui, né? Então, esse gatezinho, essa porta D aí, ela está sendo movimentada em função da detecção ou não do objeto. Ou seja, a porta ela pode direcionar a caixa para o lado não conforme, que seria a ausência, né, de objeto metálico dentro da caixa, ou para o lado conforme, né? O lado conforme significa que tem objeto metálico dentro da caixa, né? Então, um exemplo aqui de aplicação aí na indústria aí de um sensor indutivo aí. Detecção de objetos metálicos.
Agora, o sensor indutivo, ele não tem um alcance muito grande também, tá? Então, quanto maior o tamanho desse sensor, maior é o alcance dele. Mas um sensor de 1 centímetro, mais ou menos, de diâmetro, ele tem alcances, assim, curtos, tá? Então, não passa, assim, de 2 centímetros o alcance dele. Para ter alcances maiores, eu tenho que ter sensores indutivos maiores, que geram um campo eletromagnético maior, tá? Mas tem vários tipos, né, de alcances de sensores indutivos, mas a maioria não tem um alcance grande em comparação com outras tecnologias que a gente vai estudar. Capacitivos, né? Então, o sensor capacitivo, aí nós temos a variação de campo elétrico, né? Então, ele usa o efeito do capacitor, lembrando que o efeito do capacitor são aquelas chapas metálicas em paralelo, né, separadas por um material dielétrico. Esse material dielétrico é um material isolante, né? Então eu consigo ter o acúmulo de cargas nessas chapas quando eu faço, claro, a polarização dessas chapas, né? E eu também consigo alterar, né, essa carga elétrica dessas chapas com a aproximação de objetos, e principalmente de objetos dielétricos, né? Então, o objeto dielétrico, que é um objeto isolante, ele altera esse campo elétrico. E a alteração também desse campo elétrico, ela vai ser detectada por um circuito eletrônico, né? Então, tem um circuito eletrônico que está medindo o campo elétrico e ele tem que informar o meu controlador quando eu tenho a variação desse campo. Porque quando houver a variação desse campo, significa que eu tenho um objeto detectado no alvo dele. Então, ocorre uma oscilação do sinal do sensor e a amplitude é detectada por um circuito, né, que é essa que é a lógica, né, do circuito eletrônico que eu estava falando, e ela é convertida em um chaveamento, né, que é o que o nosso controlador vai identificar. Né? Então, o objeto está fazendo o papel do dielétrico do nosso capacitor. Né? Então, eu consigo alterar o campo elétrico alterando o dielétrico dos capacitores. Né? Então, a ideia desse sensor é baseada no efeito capacitivo. E aqui tem um exemplo também de uma rotuladora. Né? Então, eu tenho aqui uma caixa de papelão. O S1 vai ser o nosso sensor capacitivo, aqui, né? E essa caixa, claro, está andando aqui numa esteira. Né? Então, quando essa caixa, quando o sensor capacitivo detectar a caixa, ele vai parar a esteira e vai fazer com que o acionamento aqui desse sistema de rotulagem aqui, ele faça o rótulo aqui na caixa. Aí pode ser, sei lá, um acionamento elétrico, um acionamento pneumático, hidráulico, aí vai depender, né, da tecnologia aqui dessa rotulagem aqui. Mas o foco é a detecção aqui, né? Então tem um sensor agora capacitivo que está detectando uma caixa, né? Então não necessariamente precisa ser agora um objeto metálico dentro da caixa, né? Se fosse um sensor indutivo, ele só iria detectar objetos metálicos. Já o capacitivo, não. Né? Então, a gente tem que analisar qual é a situação que a gente vai utilizar para fazer a escolha, né, dos sensores. Ou seja, eu tenho que saber o meu projeto, o que eu quero que ele detecte. Né? Que objeto é que ele vai detectar, para depois, claro, fazer a escolha do nosso sensor. Os ópticos, eles já têm características de alcances maiores. Então, voltando um pouquinho aí também no capacitivo, o capacitivo, os alcances são curtos, né? Então, são alcances assim de centímetros, né? 5 centímetros, né? 6 centímetros, né? Então, nós não temos alcances grandes de sensores também capacitivos. Agora, já os ópticos, não. O sensor óptico, eu tenho um alcance maior com ele, porque ele trabalha com a luz, né? Então, a ideia
é eu criar sistemas ópticos com lentes, com guias de luz, e fazer com que essa luz se propague por distâncias bem maiores do que as duas últimas tecnologias, indutivas e capacitivas, que nós estudamos. Então, nós temos algumas tecnologias desses sensores, né? Então, nós temos um sensor que se chama um sensor óptico por difusão. Esse tipo de sensor, ele é um módulo único, né? Então, eu tenho aqui apenas um módulo. Esse módulo, ele tem tanto o emissor de luz quanto o receptor de luz. Então, nessa imagem aqui de baixo, ele teve a recepção de luz através de um objeto. Então, teve a reflexão da luz pelo objeto e essa luz voltou para o sensor. E ele tem aqui um sensor que identifica a presença dessa luz. Agora, quem é que gera a luz e quem é que sente essa luz nesses sensores? Então, quem gera a luz é um LED. Geralmente esse LED ele é infravermelho, né? Então ele trabalha geralmente com luz infravermelho, é um espectro que nós não conseguimos enxergar essa luz aí. Um típico exemplo aí é o controle remoto, né? De algum aparelho que vocês tiverem, que na pontinha deles tem um LED ou tem uma janelinha escura. Esse tipo de sensor, ele usa luz, né? Então, se você apontar para o seu olho e tentar enxergar essa luz apertando algum botão, você não consegue visualizar essa luz. Agora, se você pegar a câmera do celular e apontar para esse sensor, para esse LED aí, do controle remoto, a câmera do celular ela tem um sensor que ela consegue enxergar a luz infravermelha. Aí vocês vão ver essa luz acendendo. Tá? É até uma maneira de um teste rápido aí que vocês podem fazer aí quando o controle não está funcionando, né? Para ver se realmente é ele que não está emitindo a luz, né? Ou se ele está emitindo a luz e é o aparelho que não está recebendo, né? Essa luz aí. Então, a difusão, quem vai fazer a difusão é o objeto, né? Então, o nosso objeto que vai fazer a difusão dessa luz. Então, esse objeto, claro, ele vai devolver a luz para o sensor. E quem é que devolve? Que tipo de sensor é esse que sente a luz? Aí nós temos dois tipos, né? Tem os fotodiodos e fototransistores, né? Então, os fotodiodos e fototransistores, eles utilizam o efeito fotovoltaico, né? Então, o efeito fotovoltaico é a geração, né, que nós temos de corrente elétrica com a incidência de luz nesses componentes. Diferente do LDR. O LDR também pode ser utilizado para a detecção de luz, porém o LDR ele é fotorresistivo. O que é um sensor fotorresistivo? Ele muda a resistência elétrica em função da presença ou ausência de luz. No caso, o fotodiodo e fototransistor, eles geram corrente elétrica, né, com a presença de luz. É o efeito fotovoltaico ou efeito fotoelétrico, que quem explicou esse tipo de efeito e ganhou o prêmio Nobel foi o Albert Einstein, né? Então, Albert Einstein, na verdade, ele ganhou o Nobel em função da explicação do efeito fotoelétrico e não da teoria da relatividade, né? Que todos nós, às vezes, acabamos conhecendo o Albert Einstein pela teoria da relatividade, mas o Nobel dele foi em função dessa explicação aí do efeito fotoelétrico que ocorre nesse tipo de sensor aí. Então, imaginem um transistor. Quando eu estou falando do fototransistor, o transistor, se vocês lembram dele, ele tem 3 terminais. Desenhando um pouquinho aqui a simbologia dele, né? Então, ele tem basicamente 3 terminais. Temos aqui a base, temos aqui o nosso coletor e temos aqui o terminal emissor. Então, a base é a que está controlando a condução
de corrente entre o coletor e o emissor. É a base que faz esse controle pela corrente elétrica. Eu injeto aqui na base uma corrente elétrica I. Agora, o fototransistor, não existe esse terminal da base. Quem é a base no fototransistor? A luz, né? Aí eu tenho a incidência da luz na base. E aí nós saímos o portador de carga agora não é mais o elétron, e é sim os fótons, né? Os fótons da luz, que vão incidir aqui na base e vão controlar a condução de corrente aqui entre coletor e emissor. Aí eu consigo controlar minha carga, né? Aqui, nesse caso, esse fototransistor, que ele está aqui nesse sensor, ele vai também trabalhar com um circuitinho eletrônico que vai gerar nível alto e nível baixo. Porque ele vai fazer com que o nosso controlador entenda apenas, né, nível alto e nível baixo. Porque ele é também um tipo discreto, né, esse sensor aqui. Geralmente, esses sensores eles têm uma janelinha aqui onde é possível fazer ajustes de sensibilidade dele. Então, eu consigo pôr o objeto, ele vai indicar através de LED se ele está detectando ou não esse objeto. Aí eu posso fazer ajustes de sensibilidade desses sensores. Geralmente ele tem, né, principalmente sensores industriais, eles têm essa característica aí na hora de você precisar fazer um ajuste. E aí, onde é que eu posso usar um tipo de sensor desse aqui? Aqui nós temos um exemplo de bobinas, né? Pode ser bobina metálica, pode ser bobina de papel, né? Então, eu tenho aqui a bobina tá cheia. Então, eu tenho esse sensor apontando para a bobina que está refletindo a luz de volta nele. Já nesse lado de cá, o que aconteceu? A bobina está diminuindo o tamanho dela, está chegando no fim. Então, a luz que estava batendo na bobina não bate mais, então ela não volta. Então, ele alterou o estado dele. Então, eu posso trabalhar com uma tecnologia dessa para detectar, né, fim de rolo de papel. Aqui tem uma detecção que aqui está dizendo altura, mas o sensor óptico, ele não detecta a altura, ele vai detectar a passagem dessas caixas numa esteira. Porque ela tem aqui uma esteira que vai ter uma cor escura, né? E as caixas com cores mais claras. Então, eu vou ter a reflexão da luz nas caixas e na esteira a absorção dessa luz. A altura ela é mais para sensores ultrassônicos, são outras tecnologias de detecção de altura. Só se eu tivesse um conjunto de sensores aqui na vertical, e cada um ia cuidar de um intervalo de altura, né? Para usar a tecnologia óptica para detectar altura, eu teria que ter um conjuntinho de sensores aqui na vertical e cada um ia cuidar de um intervalo de altura, tá? Nós temos a característica reflexiva também desse tipo de sensor, ou seja, ele trabalha em conjunto com o espelho. Né? Então, eu tenho aqui um espelho, né? Então, como é que eu tenho esse tipo de sensor? Ele é parecido com o anterior, porém, ele trabalha com espelho para refletir a luz de volta nele. Né? Então, ela também trabalha geralmente com luz visível. Esse aqui é com luz visível, mas pode ser também a luz infravermelha. Né? E aí, como é que ele funciona? Se passar um objeto, né, nessa área aí que ele está cuidando de passagem, o que vai acontecer? O objeto vai bloquear a passagem da luz lá para o espelho, então não vai ter reflexão. Não vai ter reflexão de volta, né? Então, dependendo do que vai ser detectado, né? Aqui está um exemplo aqui de latas, né? Então, eu tenho que mudar a tecnologia para um sistema reflexivo e não aquele difuso, né? Porque às vezes a lata ela vai ter uma difusão da luz, mas talvez essa difusão não vai
ter condições de sensibilizar aí o nosso receptor, né? Porque aí o nosso receptor ele vai estar aqui. Então, tudo isso vai depender também do tipo de objeto que vai ser detectado. Aqui, no caso, o feixe foi interrompido por uma lata, né? Então, ele vai detectar a presença aí dessa lata aí passando na esteira. Nós temos os tipos de barreira de luz direta. Então, esse tipo de sensor, ele trabalha com um parzinho aqui de emissor, né? Aí eu vou ter um emissor e um receptor. Então, eu tenho que instalar, né, na área que eu quero, né, no perímetro que eu quero detectar a passagem de objetos, eu tenho que ter de um lado o emissor e do outro lado o receptor. Observem que o receptor ele tem aqueles LEDzinhos lá para detectar, né, a sensibilidade, né, se ele está realmente recebendo luz, se ele está com o alinhamento correto, né? Então ele tem esses LEDs aí que auxiliam muito, né, o ajuste desse tipo de sensor. E se eu tiver um objeto, né, se eu tiver um objeto aqui que vai cortar a passagem dessa luz, claro, né, ele vai identificar que teve um bloqueio da luz. Então, no caso aqui, ele está fazendo contagem também de garrafas aqui, né? Então, está fazendo contagem de garrafa. Observem que a gente precisa ter, né, ligação elétrica dos dois lados agora para esse tipo de sensor. E nós temos os que usam fibra ótica, né? Então, os que usam fibra ótica, eu consigo, com a fibra, montar um guia de luz. E eu tenho alcances maiores porque a fibra ótica, ela concentra a luz. Geralmente, eu tenho um diodo laser que emite essa luz, né? Um LED, que ele tem a característica de laser, que é concentrar, né, a luz. Então, eu consigo concentrar os fótons em um único ponto, né? Então, com essa concentração, eu tenho mais energia desses fótons. Então, eu tenho alcances maiores. E com a fibra ótica, eu consigo dar um caminho específico para essa luz, né? Por isso que a fibra ótica é a nossa guia de luz. Então, eu tenho esse tipo de tecnologia aqui, onde eu tenho uma fibra que emite e uma fibra que recebe, né? Então, eu vou ter aqui o emissor e o receptor. Agora, a gente pode ter o uso difuso, né? Então, ele funciona como um sensor difuso. Então, eu continuo tendo aqui, ó, o emissor e o receptor, porém, agora eu tenho o retorno dessa luz pela difusão dela em um determinado objeto, né? Aqui ele trabalha com barreira, né? Então, se eu tiver aqui uma barreira, ele corta a passagem dessa luz. Aqui ele trabalha com difusão de luz. Então, tem essas duas tecnologias aí de sensores usando também fibra ótica. Algumas aplicações, ó, também para contagem de garrafas no modo difusão, contagens de CIs, passando aqui numa esteira, também no modo difusão, fim de rolo do modo reflexão, né? Então, também temos várias aplicações aí para sensores usando tecnologia de fibra ótica. Mais aplicações, ó, medição do comprimento de rolo em mesa de corte. Então, eu tenho aqui uma guilhotina, onde está essa setinha aqui, né? E ela tem que fazer cortes de tamanhos precisos. Quem é que vai me determinar esse tamanho aí? Essa contagem de furos aqui pelo sensor. Então, eu tenho um eixo, onde nesse eixo foi colocado um disco perfurado e eu tenho o meu sensor. O meu sensor óptico ele está contando esses furos. Então, o que precisa saber, né? O nosso controlador, claro, ele precisa saber qual é a distância entre um furo e outro. E com essa distância, ele consegue calcular o comprimento linear que ele quer que essa guilhotina acione. Então, ele vai girando, vai contando aqui os furos, aí
deu a quantidade de furos para o comprimento linear programado, aí ele para a esteira, a guilhotina desce, depois a guilhotina volta e mais uma etapa aí conta novamente, corta e ele mantém, né, o tamanho aí, né, de comprimento linear aí aqui pode ser papel, né, pode ser chapa metálica, né, alumínio, né, então aí vai depender o que está sendo feito aqui. Controle, ó, de tampas também, como o sensor óptico usando tecnologia de fibra, ele trabalha com laser, ele tem aquela luz concentrada. Então, ele tem uma precisão maior, né, de alvo. Então, eu posso ter uma caixa aqui com sem tampa, então está passando a luz, e uma caixa com tampa que ele bloqueou, né, a passagem da luz. Então, eu tenho uma precisão agora aqui, né, em função de detectar aqui tampas de caixas, né? Se a caixa está com tampa ou não, né? Através de um sensor aí óptico, no caso aqui, usando tecnologia de fibra ótica. Agora, falando um pouquinho de sensores ultrassônicos. Então, o sensor ultrassônico, a gente trabalha com transmissão e recepção da onda sonora, que é uma onda mecânica, é a onda que a gente usa para conversar, né? Então, a voz humana, ela tem essa característica, só que o sensor ultrassônico é o que o nome está dizendo, né? Ultrassom. O ultrassom é uma frequência que nós não escutamos, né? Então, nós não conseguimos escutar esse tipo de frequência. Então, porque o nosso ouvido ele tem uma sensibilidade, né, para frequências aí que vai de 20 Hz, mais ou menos, né, até 20 kHz, né? Isso falando bem dos extremos, porque poucas pessoas conseguem escutar sons nesses extremos, né? A maioria tá lá nos 4 kHz, né? A maioria das pessoas estão na frequência de 4 kHz, que é inclusive a frequência que é usada para voz, né, em telefonia, né? Então os nossos telefones eles trabalham aí nessa frequência, a frequência predominante é de 4 kHz aí, que é a frequência que gera toda a inteligibilidade, né, para a gente numa conversa, né, para uma determinada conversa. Agora, o ultrassom não, né? O ultrassom ele tem essa característica que ele trabalha numa frequência que só ele consegue escutar. Então, ele emite um som, né? Esse sensor, né? Ele está emitindo um som. E o que acontece? O objeto, ele reflete esse som de volta. Então, geralmente, são pulsos cíclicos, né? Ele não fica emitindo constantemente o som. Então, ele gera um pulso e ele aguarda o retorno desse pulso, né? Esse tempo de ida e volta, ele também consegue, além de detectar o objeto, ele consegue detectar a distância desse objeto, sabendo da velocidade de propagação desse som, né? Então, ele tem que saber, claro, a velocidade de propagação no ar, né, dessa frequência ultrassônica que ele está emitindo. Com isso, além dele detectar o objeto, ele consegue detectar a distância dele, né? Claro que o objeto, ele tem que ter ajuste, né? Porque se a gente cair nessa condição aqui de baixo, ó, essa condição, eu vou ter reflexão? Vou, mas ela não vai voltar para o sensor, né? Então, o som ele vai se propagar, vai bater no objeto e não vai voltar para o objeto. Então, a ideia é que o objeto ele tenha um ângulo de retorno, né? Dessa onda sonora, né? Desse ultrassom aí que ele é produzido. Por isso que existe um alinhamento, né, angular. Então, essa tecnologia hoje em dia é muito utilizada, não sei se vocês já observaram nas pontes aí, para detectar a altura do nível dos rios aqui na cidade, até para informar aí os centros de gerenciamento, né, da prefeitura quando está chovendo muito, né, se os rios estão subindo ou não, né? Então,
Esses sensores, geralmente, eles ficam num cano, né, apontando para a água e é possível detectar um nível, né, de água. Reservatórios também, né, a gente usa muito esse tipo de sensor hoje em dia, então não precisa ter um sensor de boia para detectar o nível de fluido que nós temos lá. Pode ser um sensor ultrassônico, né? Então, um sensor ultrassônico dá para você colocar lá na sua caixa d'água e medir a quantidade de água que você tem na caixa d'água com ele. De que maneira? Por esse método de medição do tempo de retorno, né? Então, ele tem que medir esse tempo a partir do momento que ele gera um pulso, ele dispara o cronômetro dele e quando ele receber esse pulso de volta, ele desliga o cronômetro. Aí, ele sabendo esse tempo, sabendo a velocidade de propagação, ele sabe a altura que ele vai ter de coluna d'água. Também é muito usado para sensores hoje em dia nos carros de estacionamento, né? Então, tem bastante utilidade aí o sensor ultrassônico. Outros exemplos, né? Então, aqui, presença de pessoas, né? Então, eu posso criar também uma barreira aqui ultrassônica, que ele vai detectar a passagem das pessoas, né? Não sei se vocês ouviram falar também, aqui em São Paulo, na Faria Lima, tem um contador na ciclofaixa, lá tem um contador de bicicletas, né? Então, tem um contador, quando passa uma bicicleta do lado de um totem, né? Ele indica que passou, né? Mais uma unidade lá, ele dá um incremento lá na unidade de contagem dele, né? Então, ele usa uma tecnologia dessa aqui de sensor ultrassônico, né? Quando você passa do lado, aquele som, ele reflete de volta lá para o sensor dele, né? Uma das tecnologias utilizadas nesse tipo de contagem é essa aí, né? Através de sensores ultrassônicos, né? Então, na indústria, então, a gente pode usar também para contagem de produtos em esteiras, né? Então, aqui é tudo contagem, né, de produtos em esteira. Aqui ele é usado para determinar, a altura, né, quantidade de chapas que eu tenho, empilhada. Na área de transporte, a gente pode detectar distâncias, né, para evitar colisões. Aqui na área de reservatórios, né, tanto de líquidos quanto de sólidos, né, silos, né, principalmente, a gente pode também detectar, a quantidade de produtos. Aqui também é detectar produtos em esteira, né? Aqui eu posso detectar velocidades, né? No caso aqui de automóveis. Aqui eu posso detectar se o papel acabou aqui, né? Então eu tenho uma bobina aqui, alimentando aqui pode ser papel, pode ser chapa metálica, né? O que for, a hora que terminar, né? Ele vai detectar aqui o nosso sensor. Nível de reservatórios, né? Como eu já falei. E fluxo também, né? Se está tendo fluxo ou não, né? De água aqui, saindo aqui, né? Por um furo aqui no reservatório. E agora, entrando na parte de sensores contínuos, né? Então, o que é um sensor contínuo? O sensor contínuo, o nosso controlador, ele precisa de mais processamento para tratar essa informação. Por quê? Porque agora nós não temos mais o 0 e o 1 apenas. Nós temos o 0, temos o 0,5, temos o 0,8, temos o 3,3, temos o 5,4, né? Então, nós não temos agora só o 0 e 1. Então, nós temos agora o eixo aqui da grandeza, ele não é mais ou um ou outro. Eu tenho vários, né? Então, eu tenho várias indicações aqui, né? Com o passar do tempo. Então, os sensores contínuos realizam a medição contínua de algumas grandezas físicas, né? Para o nosso controlador, claro, sempre essas aqui, né? Tensão e corrente. Domínio eletrônico. Fazem a quantificação por meio de monitoramento analógico, né? Então, eu tenho uma quantificação analógica aí.
fornecem uma saída proporcional ao valor medido. Então, eu tenho a proporcionalidade, né, do que eu estou medindo. E aqui entra alguns tipos de tecnologias aqui de sensores de nível, né? Então, eu tenho aqui contatos de eletrodo. Então, nós temos aqui, ó, um reservatório com 2 eletrodos, né? E eu tenho, claro, que ter um circuito com uma fonte, né? Então, aqui está a nossa fonte. Essa fonte, ela está gerando uma corrente, né? E eu tenho um medidor aqui de corrente, um galvanômetro aqui, ó, né? E aí, o que esses eletrodos eles estão fazendo? Em função, né, do fluido que eu tenho aqui, que tem que ser um fluido, ó, condutor, eu tenho alteração da característica resistiva, né? Então, se ele é um fluido condutor, quanto mais alto o fluido aqui nesse reservatório, eu tenho uma diminuição da corrente, da resistência, aumentando a corrente. Se aumenta a corrente, está indicando que o reservatório está mais cheio, né? E vice-versa. Conforme eu vou diminuindo, né, esse fluido, a resistência vai aumentando, né, em função dos eletrodos, e aí a corrente vai diminuindo. Então, eu tenho como mensurar a quantidade de fluido que eu tenho em um reservatório com essa tecnologia, né? Então, eu tenho um fluido condutor que ele está alterando a resistência dos eletrodos e essa alteração está me dando uma indicação de corrente. E essa indicação de corrente vai me dar um resultado de volume que eu vou ter aqui desse fluido. Eu posso ter também um reservatório que ele é condutor, né? Então, nesse caso aqui, eu tenho um único eletrodo e o segundo eletrodo, ó, ele está ligado aqui, ó, nesse ponto, no próprio reservatório. Então, aí o reservatório, ele tem que conduzir, né? Então, ele é um reservatório que ele tem uma certa condução, porque o fluido, ele também é um fluido condutor, e ele, claro, né, o nível desse fluido vai alterar também a resistência elétrica, né, entre esse terminal e esse outro terminal, alterando a indicação aqui do nosso galvanômetro, que está medindo a corrente elétrica que está circulando aqui. Aí é uma tecnologia também de eletrodos, né, para detectar nível, porém com um único eletrodo. Nós temos um sensor de nível que se chama nível por unidade de grade, né? Então, esse aqui é muito utilizado para medição de sólidos, né? Então, eu tenho... a aplicação dele é muito utilizada lá nos silos, né? Silos de sólidos, né? Que a gente quer medir lá a quantidade de trigo, né? Arroz, né? Nos silos. Então... como é que ele funciona? Eu tenho aqui esse eixo, né? Eu tenho aqui um disco perfurado. Esse disco perfurado eu vou ter um sensor óptico aqui que vai contar esses furos. Eu tenho um braço de alavanca e eu tenho grades de atuação. Então, olha só, do jeito que está aqui, eu tenho cada anel desse aqui, ele está gerando um peso e uma força, gerando uma torção, né, nesse tubo, nesse eixo, e executando uma contagem aqui de furos, né? Então, ele vai dar um certo... né, o sensor ele vai contar, olha, teve uma torção aí de 3 furos, né? Então, aí ele conta. Aí 3 furos ele sabe qual é a força que ele tem aqui. Conforme o sólido vai enchendo, né, o nosso silo, o nosso recipiente, esses anéis eles vão se acomodando em cima do sólido. Então fica mais leve, né, para esse braço aqui, né? Então essa força
peso ela vai diminuindo, né? Então, com isso, ele vai alterar também a posição aqui desses furos. Então, é possível a medição também, né? Ele é chamado sensor também de nível, esse aqui, mais utilizado para sólidos, né? Ou seja, somente para sólidos, através de torção e desses anéis aqui que vão se acomodando nesse sólido aí, reduzindo, né, essa força-peso conforme ele vai se acomodando. Então, aqui está a descrição do que eu falei, né? Ó, as forças-peso dos anéis fazem com que a grade de atuação seja expandida e exerça uma força resultante numa alavanca. Quando a grade encontra-se toda expandida, nível do sólido abaixo da grade, a força-peso vai ser máxima, né? Então, é o momento de torção máxima, ou seja, quando o sólido está aqui embaixo, né? Ó, tem um sólido aqui embaixo, então eu tenho a força-peso máxima aqui. Então, algumas características, ele pode operar ó, com temperaturas de até 960 graus e pressões elevadas aqui, né, 130 atm. Então, é indicado para nível de sólido, granular em silos, unidade de cozimento por contato contínuo e em unidade de processamentos petroquímicos. A gente pode trabalhar também medindo nível, né, através do efeito capacitivo, né? Então, o efeito capacitivo é aquele onde o dielétrico vai alterar a quantidade de carga elétrica que eu tenho. Claro que eu vou ter aqui uma sonda, né? E o efeito capacitivo ela vai estar presente nessa sonda, né? Então, ela tem ó, uma haste cilíndrica, uma casca cilíndrica, temos o tanque, temos um fluido. Aqui, não necessariamente, o nosso fluido precisa ser um fluido condutivo, tá? Porque o fluido aqui, ele está fazendo o papel de dielétrico, né? E aí ele altera o efeito capacitivo dessa sonda. Claro, eu tenho um circuito eletrônico que está identificando, né, essa variação de capacitância. Variando essa capacitância, ele tem indicação dessas alturas aqui, né, que eu vou ter desse fluido. E essa indicação de capacitância, ela se transforma numa leitura digital, que pode ser o volume que eu tenho nesse fluido, pode ser a altura que eu tenho, né? Aí vai depender do projeto aí. Então, continuando aqui o efeito de nível por capacitância, então, aumentando o nível, aumenta o valor da capacitância, o dielétrico é o líquido ou o sólido que vai estar sendo medido aqui dentro desse tanque. Sensores de nível por pressão, né? Então, eu posso ter um sensor de pressão, ó, se eu tenho aqui um tanque e eu coloco nesse ponto aqui um indicador de pressão, eu consigo variar essa pressão em função dessa altura de fluido que eu vou ter nesse tanque aqui, né? Inclusive tem a formulinha aqui, né, da pressão, é o nível vezes a densidade relativa do líquido na temperatura, né, ambiente aqui, porque essa densidade vai variar em função da temperatura. Então, essa pressão, ela vai ter que ser traduzida numa altura ou em um volume, né, desse fluido aqui que eu quero medir, que é o nosso teorema de Stirling, ó. Alguns sensores de pressão, né? Então, nós temos aqui como exemplo, ó, o HPT-100, né? Então, ele tem uma rosquinha aqui para fixação dele. Tem os caninhos aqui de medição, né? Da pressão dele. Então, olha só, ele tem algumas características de sinais de saída, ó, de 0 a 10 volts, de 4 a 20 mili. Ah, mas o que é isso aí de 0 a 10? É a alimentação dele? Não. É o que ele vai te gerar, né? Então, ele vai gerar uma tensão de 0 a 10 e essa tensão de 0 a 10 vai representar pressão. Então, ela pode estar, vamos supor que o 0, ó, se esse sensor ele trabalha de 3,5 bar até 350,
Então, ele vai medir essa pressão e vai te dar como resultado esse intervalo de tensão. 0 volts pode ser 3,5. 10 volts pode ser 350. E 0,2, 0,3, 5, 6 volts são os valores intermediários que nós teremos entre os limites dele. Então, ele tem algumas características de alta confiabilidade, fácil instalação, montagem compacta. Outros transmissores aqui, ó, de pressão, TM25. Esse aqui já, o que muda é de 0 a 1000. Então, a saída dele, ó, continua sendo de 0 a 10 e de 4 a 20 mili. Então, eu tenho que interpretar agora, se eu estou usando um sensor desse, ou um sensor desse, esse aqui, o HPT100, é de 3,5 a 350. Esse aqui é de 0 a 1000. Agora, a saída é a mesma, né? Então, é de 0 a 10, de 4 a 20, tanto no TM25 quanto no HPT100. Então, eu tenho que mudar a lógica lá do meu controlador, né? Por quê? 10 volts para o HPT100 é 350. Aqui, já os 10 volts, eu já tenho uma pressão bem maior, 1000 bar. Então, esse aqui apresenta algumas características de grande variedade de conexão, imunidade a ruídos e interferências eletromagnéticas. Termorresistências, né? Então, aí a resistência, alteração, né, da resistência em função de temperatura, né? Então, olha lá, variação da resistividade elétrica de um metal em função da sua temperatura. Confeccionados com fios altamente purificados de platina, níquel ou cobre. Por que esses metais aqui? Porque eles têm características de resistividades baixas, né? Então, eu tenho uma precisão maior, né, de variação de resistência em função de temperatura. Características básicas: alta estabilidade mecânica e elétrica, resistência à contaminação, relação resistências, temperatura praticamente linear, que é características desses metais aqui, né? Desvio com uso e envelhecimento desprezíveis, né? Então, ele quase não tem alteração. Alto sinal elétrico de saída, claro que vai depender, né, do circuito que está fazendo esse tipo de controle. Então, essa formulinha aqui da variação da resistência em função da temperatura, né? Então, a resistência elétrica a uma determinada temperatura, que nós temos, essa aqui, né? A resistência elétrica a 0 graus, essa aqui. Temos o alfa, que é coeficiente de variação da resistência elétrica em função da temperatura, né? Depende, claro, do metal que está sendo usado. E temos uma referência aqui, T, né? É a temperatura em uma determinada temperatura aí, né? Também dados que a gente tem que pegar do fabricante aí, né? Em função do metal que está sendo utilizado. Então, essa equação, ela serve para quê? Para a gente poder programar o nosso controlador, né? Então, o nosso controlador agora, ele vai seguir um valor, ele vai ler, né, na verdade, uma variação de corrente ou tensão em função dessa variação de temperatura, que ela tem que estar equacionada nele, para a gente conseguir ter uma resposta linear aí, no caso aí dessa medição de temperatura. Exemplo de termorresistência, o PT100. Né? Então, o PT100, né, na indústria, ele é bem utilizado. Então, ó, maior precisão dentro de uma faixa de medição entre 270 a 660, quando comparado a outros tipos de sensor. Forno industrial, né? Forno industrial geralmente trabalha com temperaturas elevadas. Há uma variedade muito grande de sensores disponíveis no mercado. Algumas considerações aí, ó.
cada classe de sensores caracteriza-se por propriedades que o qualificam ou não para uma determinada aplicação. É preciso avaliar as condições de trabalho, meio, fixação, interferências, enfim, todos os fatores que vão influenciar no funcionamento e resposta do sensor, para que o dispositivo exerça com eficiência sua função no sistema e não tenha sua vida útil comprometida. Ou seja, não existe uma tabela que fala, olha, para aquele projeto você usa aquele sensor. Né? Então, eu tenho que fazer uma análise, né, de tudo, todos os parâmetros, todas as influências, todo tipo de leitura, de sensibilidade que aquele sensor vai ter que ter em função de um determinado projeto, né? Então, não existe uma tabela pronta para falar, olha, você tem que usar aquele sensor. Outros tipos de elementos sensores. Então, nós temos aqui, ó, sensores que utilizam efeitos resistivos e indutivos, né? Então, potenciômetro usa o efeito resistivo. Então, se eu tenho aqui ó, um disco de carbono, geralmente, né? Entre os pontos A e B eu vou ter uma resistência fixa. Agora, se eu colocar um contato nesse disco de carbono e variar a posição dele, que é esse item C aqui, ó, esse ponto C, eu consigo variar uma resistência. Né? Consigo variar uma resistência, ou se eu tenho um indutor, aí, em vez de eu falar resistência, eu uso impedância, né? Eu consigo, com um contato metálico também nessa bobina, alterando a posição dele, claro, nessa bobina, eu vou alterar a impedância, né? Então, em função do deslocamento, eu tenho uma variação de resistência ou impedância. Geralmente não é essa reta não, tá? Geralmente não é linear não, tá? Porque esses nossos dispositivos resistivos e indutivos, eles não são lineares porque eles sofrem influência aqui da temperatura. Continuando aí os sensores lineares, ó, eles são instalados ao longo dos eixos de movimentação, sobre os quais são aplicados tensões fixas. Eles são mais baratos e mais simples, devido à presença de contatos elétricos móveis, aí que tem o problema da vida útil dele, né? Então, geralmente, a mecânica que estabelece uma vida útil menor, né, nos nossos sensores. Então, devido à presença de contatos elétricos móveis, a vida útil destes sensores é muito curta, não superior a 1 milhão de operações. A precisão nas medidas é pequena, sendo ainda sujeita a erros causados por ruídos induzidos, né? Então, tem alguns fatores aqui, né, quando a gente fala de sensor do tipo mecânico, né? Então, são sensores que acabam gerando falhas, né? Com o tempo de uso dele, em um tempo menor do que se fosse uma tecnologia toda eletrônica, né? Falando aqui de sensores lineares ópticos. Então, é linear porque ele está medindo posicionamento linear. Então, consiste na colocação de emissores e receptores de luz, né? Então, nós temos aqui, ó, emissores de um lado e receptores de outro. Ó. Na parte móvel e de uma régua graduada, fixa a base do movimento ou vice-versa, que permite a passagem ou a reflexão apenas de feixes seletivos de luz emitidos, e que serão detectados pelos receptores e indicarão a posição na parte móvel em relação à fixa. Características são bem precisos, né? Mais precisos, vida útil praticamente infinita se alguns cuidados elementares forem tomados com relação à sua utilização. Então, se eu preciso de posicionamento preciso, né? Então, aqui eu teria esse azul aqui nesse desenho, é aquela régua graduada
essa graduação ela está bloqueando ou não a passagem da luz, né? Então, aí eu tenho uns sensores que emitem luz, sensores que recebem, e eles estão detectando esse movimento aqui, né? Então, se eu preciso precisão de posicionamento linear, aí essa é uma tecnologia. Exemplo, quem tem uma impressora em casa tem uma tecnologia dessa aqui dentro da impressora. Então, aquela movimentação do carro de vai e volta tem que ter um sensor linear de precisão, né? Então, esse sensor linear de precisão geralmente vai ter essa régua aqui, né? Essa régua aqui, ela vai dar uma precisão para esse tipo de sistema, que no caso uma impressora precisa, né? Ter essa precisão de parada aí para ter qualidade aí né, no que ela está imprimindo. Nós temos alguns tipos que se chamam rotativos, né? Então, também com tecnologia tanto resistiva quanto indutiva, né? Então, eu tenho aqui uma fita aqui que pode ser resistiva ou pode ser indutiva também. E o eixo agora, ele tem um movimento rotativo e não mais linear, né? Então, também em função de deslocamento, né, nós temos variação de resistência ou impedância, né? Se isso aqui for um indutor aqui no caso da impedância. E também nós não temos esse comportamento linear do jeito que está aqui, tá? Então, geralmente, eu tenho uma resposta não linear aqui desses tipos de sensores aí. Então, eles assemelham-se muito aos lineares, né? Porém, a parte mecânica dele que muda, né? Que agora ele é rotativo, né? Inclusive, no que tange ao funcionamento, vida útil e precisão, é tudo igual ao linear. Os resistores ou indutores apresentam formas circulares e os coletores são fixados ao eixo do motor, o qual se aplica, né? Então, esse tipo de sensor rotativo ele é muito usado para posicionamento. Então, não sei se vocês já conhecem o servomotor, né? Então, um servomotor, ele não tem revolução, ele só tem posição. Tipo, você quer controlar abertura de válvulas, né? Então, na indústria tem muita válvula hoje que você faz o controle dela, né, através de um motor, né? Não precisa ir lá alguém abrir a válvula, né? Então, aí você precisa de angulação. Aí pode ser tipo borboleta, tipo gaveta, tipo esférico, né? Dessas válvulas aí. Então, você não precisa um motor que fica girando lá, que dê 10 voltas, 50 voltas, não. Você precisa de um motor que ele te dê uma movimentação angular, né? Tipo de 0 até 180, de 0 a 270 graus, né? Então ele não fica revolucionando, né? E esse tipo de sensor rotativo, ele está dentro, né, desses motores aí, desses servos motores aí, porque através dessa variação resistiva ou indutiva, ele consegue determinar a posição, né, angular dele. Agora, nós temos os rotativos que usam efeitos magnéticos, que é o efeito Hall, né? Então, o efeito Hall é muito utilizado, né, para a gente também detectar rotação, né? Então, aqui no caso, nada mais é que uma bobina, né? E essa bobina ela passa por um campo eletromagnético gerado por um ímã, né? Então, eu tenho um ímã fixo e uma bobina móvel, ou vice-versa, né? Eu posso ter a bobina fixa e o ímã móvel. Então, quando eu tenho a variação de campo nessa bobina, um circuito eletrônico vai detectar a presença dessa corrente aí, né? Então, utilização de um ímã fixo no interior, fixo no eixo rotor, e sensores de efeito Hall que detectam a passagem do campo pelos mesmos, do campo magnético. Detectam velocidade e posição de movimento. Vida útil longa, robusto e baratos. Instalação difícil que limita a sua aplicação, porque eu tenho que ter uma distância exata, né, do ímã com o nosso sensor. Possui sérias restrições quanto à temperatura de operação.
né? Então, quando a gente fala de velocidade e posição, vai depender também da quantidade de bobinas que eu tenho, né, desse sensor. Né? Então, se eu tiver uma bobina só, ele só vai detectar a cada 360 graus. Né? Se eu tiver duas, a cada 180. Se eu tiver quatro, a cada 90 graus. Então, aí vai depender também dessas tecnologias aí utilizadas. Né? O projeto Baja lá da FATEC, aquele carro lá do Baja, ele tem na roda, para o velocímetro dele, né, para alimentar aí o marcador de velocidade dele, sensores do tipo Hall. Bicicleta também, né, muito usado, sensores tipo Hall aí para velocímetros de bicicleta, né. Tem os rotativos, ó, do tipo Resolver. Então, eles assemelham-se, ó, a pequenos motores síncronos, bifásico com enrolamento de campo, onde são aplicados tensões alternadas. Por que tensão alternada? Porque eu preciso ter variação de campo elétrico, campo magnético. A posição é medida através da diferença de fase entre as tensões induzidas nos terminais de fase do estator. São muito precisos e têm vida útil longa, mas têm custo elevado. Então, eu preciso agora de um circuito eletrônico que ele vai determinar a diferença de fase, né? Que é o nosso ângulo, né? Então, ele trabalha com posicionamento angular, né? Então, aqui eu tenho um seno, aqui uma diferença para o cosseno, que é 90 graus, e eu vou ter uma diferença, né, de fase conforme eu tenho a movimentação dessa bobina, de uma das duas, né? Então, uma vai ser fixa, outra vai ser móvel aqui. E aí o meu circuito ele tem que estar detectando essa diferença de fases aqui. Nós temos também para detecção aí de velocidade, sentido de giro também, os rotativos do tipo óptico. Então, eles são também conhecidos como encoders, né? Então, geralmente é um disco, né? Aqui só está uma partezinha do disco, né? Mas é um disco completo aqui com furos, né? E esses furos, o objetivo é para deixar passar a luz, né? Dos nossos sensores. Então, é um sensor em forma de disco com marcas ou perfurações, longa vida útil, alta precisão e médio custo. Então, uma das características, né, desse tipo de sensor rotativo é a vida útil dele, né? Então, ele tem uma vida útil bem elevada por tratar aqui de sistema eletrônico, basicamente, né? Claro que tem o disco que é mecânico que está girando, mas a lógica de comutação ela é totalmente eletrônica, né? Então, eu vou ter um LED lá emitindo luz e um fototransistor recebendo essa luz, né? Fornecem medidas absolutas ou incrementais, de acordo com as necessidades de cada aplicação. Né? Então, eu posso ter retorno aqui de pulsos para determinar a frequência, né, do meu, dessa velocidade que eu estou medindo. Geralmente, ele é usado numa ponta de eixo, né? Então, ele pode estar lá numa ponta de eixo do motor, de uma ponta de eixo de uma esteira, lá com vários, né, eixos aí nessa esteira, e estou medindo velocidade dela, né? E ele também, com essa diferença de medições, né? Porque eu não tenho um único furo, né? Eu tenho outros furos aqui, então se ele atua primeiro um furo, depois o outro, ele consegue detectar se ele está girando no sentido horário ou se está girando no sentido anti-horário, e detectar também a velocidade, claro, né? Nós temos sensores, ó, de pressão, né, do tipo indutivo, né? Então, quando a gente fala de sensor de pressão, às vezes vocês pensam também no strain gauge, que também acho que está nesse material aqui, que trabalha com as pontes de Wheatstone, mas nós temos o de tecnologia indutiva aqui, né? Então, nós temos, nesse tipo de sensor, um transformador que se chama diferencial de núcleo variável. Por que núcleo variável? Olha só, o núcleo dele está aqui no meio, ó, esse retângulo aqui. Né? Então, aqui que é o núcleo que está variando. Variando por quê?
Eu tenho um diafragma aqui que ele está, ó, gerando pressão. Então, eu estou tendo movimentação desse núcleo aí, tá? Por isso que ele chama núcleo variável. Então, transformador diferencial de núcleo variável ou LVDT. Este sensor consiste em uma bobina primária, tá aqui, ó, né? A bobina primária e duas secundárias. Então, tá aqui, ó, né? BS1 e BS2. Ligadas em oposição de fase, olha só. Então, eu tenho aqui oposição de fase. Então, a jogada está na medição aqui do V2, né? E núcleo de ferro doce usado para isolamento magnético disposto simetricamente com relação às bobinas. Quando o sistema está em repouso, as tensões induzidas em BS1 e BS2 são as mesmas. Então, se medir a tensão aqui no V2, dá zero, né? Quando está em repouso. Agora, quando eu tenho movimentação do núcleo, eu vou ter diferença de tensão. V2A com V2B. Aí começa a aparecer tensão aqui no V2. A tensão V1 vai ser fixa, né? Porque ele trabalha com um princípio indutivo. E eu vou ter a variação do V2 em função da pressão que gera a movimentação do núcleo. Quando a pressão aplicada, ocorre o deslocamento do núcleo, provocando tensões diferentes em BS1 e BS2 e, consequentemente, V2 não será mais zero. Podem medir uma ampla faixa de pressão, porém são sensíveis a vibrações, né, e campos magnéticos que podem influenciar o deslocamento do nosso núcleo. O sinal gerado é da ordem de 1,5 volts, o que dispensa o uso de pré-amplificadores. Aí é a parte mais eletrônica, né? Então, um sinal dessa grandeza aqui não exige amplificação desse sinal para ele ser tratado. Temos uns tipos de sensores de pressão que é do tipo, ó, capacitivo. Então, ele vai trabalhar lá com o efeito capacitivo, né? Então, eu vou ter, né, uma célula, ó, capacitiva que mede a diferença entre pressões aplicadas em dois diafragmas. Então, aqui, né, eu tenho um diafragma aqui, né? Aqui é um diafragma, aqui é um outro diafragmazinho aqui, né? Então, a distância entre o diafragma sensor e as placas do capacitor, que são essas duas aqui, né? Placa 1, placa 2. Né? Então, eu estou trabalhando com o meu dielétrico aqui agora, né? Então, o diafragma está fazendo a função de dielétrico. Então, a distância entre o diafragma sensor e as placas do capacitor varia de acordo com a diferença entre as pressões aplicadas dos dois lados da cerâmica porosa, né? Então, eu tenho os diafragmas que vão receber as pressões que estão sendo medidas, né? E eu vou ter alteração do dielétrico. Alterou o dielétrico, altera a capacitância. Alterou a capacitância, tem um circuito eletrônico que vai me dizer qual é a representação dessa capacitância a nível de pressão, né? Que é a finalidade desse sensor. Nós temos sensores de pressão do tipo que usa o efeito piezoelétrico, né? Então, o cristal piezoelétrico é um cristal, né, que possui, ó, cargas elétricas quando submetidas a esforço mecânico. Ou seja, se você pisar nesse cristal aqui, você consegue ter movimentação de carga elétrica. Então, a carga gerada tem um valor muito baixo, né? Aí, por isso que esse circuito necessita de amplificação, condicionamento de sinal. São indicados para medir pressões que variam rapidamente, ou seja, para medições dinâmicas. Por isso que tem muito microfones, né, que usam o efeito piezoelétrico, né? Então, os microfones de eletreto, né, que a gente usa, o próprio microfone de celular, ele tem essa característica de piezoelétrico aí para captar, né, essa pressão mecânica que ele vai ter aqui e gerar um sinal analógico aqui para nós. Possui alta estabilidade térmica e pode medir pressões desde 1 milibar até mais de 10 quilobar, né? Então, aqui no caso, ele está sendo usado para medição de pressão, né? Mas os piezoelétricos, eles têm
várias utilidades aí para projetos aí, não só para medições aí de pressão. Temos sensores de pressão que trabalham com o efeito piezo-resistivo, né, que é a alteração de resistência de um condutor elétrico sob carga. Né? Então, se eu tenho, né, aqui eu tenho um filme extensométrico, né? Então, esse filme, ele tem aí, ó, um fio condutor nele, com esse zigue-zague, e a pressão, se eu sofrer, né, se essa placa, esse filme aí, ele sofre uma pressão, ele altera a resistência dele. Aí a ideia é usar esse filme extensométrico com uma ligação dessa aqui, ó. Né? O que é essa ligação aqui? Essa ligação é a ponte de Wheatstone. Né? Esse tipo de sensor, ele se chama strain gauge. Então, utilizado em estruturas conhecidas como células de carga para medidas de peso. Né? Então, se você tem uma balança, né, você tem um sensor desse tipo aqui, porque você vai subir na balança e vai alterar a resistência, né, desse sensor. E esse circuito aqui da ponte de Wheatstone, ele vai gerar uma medição aqui para nós. Então, nós teremos aqui, geralmente, 2 sensores desse aqui nessa ponte, os outros resistores fixos, ou pode ser apenas um também. Então, aqui nós temos, se eu tiver o R1, R2, R3, R4, né, em equilíbrio, eu não vou ter passagem de corrente, né? E aí, quando eu tenho um desequilíbrio de resistência, eu começo a ter passagem de corrente aqui, né? Então, aqui a ponte de Wheatstone é uma teoria que eu creio que vocês já devem ter aprendido aí, né? Mas é o que é usado aqui também para sensoriamento, aqui no caso de pressão. Sensores que agora trabalham com temperatura, né? E um sensor bem comum aí na indústria é o nosso termopar, né? Então, o termopar, ele trabalha com um conjunto, ó, de 2 fios de metais ou ligas metálicas diferentes. Então, eles têm que ser ligas diferentes, unidos em uma das extremidades. Então, no ponto de união, é denominado, ó, junta de medida ou junta quente. A outra extremidade é chamada de junta de referência ou junta fria. Então, por isso que nesse tipo de sensor eu preciso ter uma tensão de referência. Quando submetemos as juntas a diferentes temperaturas, há uma geração de tensão. Então, quando eu tenho 2 metais juntos, aí eu submeto à temperatura, eu tenho lá uma geraçãozinha de uma força eletromotriz ou de uma tensão elétrica. E aí ela vai ser detectável através de um milivoltímetro, né? Porque é bem baixa, né? Essa geração de tensão aí. Eu consigo dar movimento, né, aos nossos portadores de carga e eles geram uma tensão, né, elétrica. E, claro, essa tensão que vai gerar a minha temperatura, né? Temos termorresistências, né? RTD. Sensores metálicos cuja resistência elétrica varia com a alteração de temperatura. Né? Então, quando o termopar, ele trabalha com temperaturas, né, mais elevadas, né? Fornos industriais. Agora, tem tipo de sensor que ele já tem, né, restrições de temperatura. Eu não posso pegar tipo um termistor, que é bem utilizado aí para medir temperatura ambiente, né, e colocar ele dentro de um forno industrial, ele vai derreter, né? Então depende também da aplicação, né? Eu tenho que escolher esse meu tipo de sensor. Então os RTDs, eu tenho variação de resistência elétrica com alteração de temperatura. A restrição principal são limites, né? Então os RTDs de níquel até 300, cobre 310, platina 630. Né? O PT100 é porque a resistência dele tem o valor de 100 ohms a 0 graus. Né? Por isso vem o nome, o 100 aí do PT100, em função da resistência dele.
Termistores, né? Nós temos o tipo positivo e tipo negativo, né? Então, eles são semicondutores cuja resistência varia com a alteração de temperatura. Então, nós temos os positivos, que são os PTCs, elevação do valor da resistência com aumento de temperatura, e tem os NTCs, diminuição da resistência elétrica com aumento de temperatura. Temos sensores para vazão, né? Então, eu tenho um fluido lá, eu quero medir uma vazão, né? Numa tubulação. Princípio físico adotado pela maioria desses sensores é o mesmo que é utilizado nos sensores de pressão. Então, tem alguns métodos aqui, né, de detecção de vazão, todos aplicáveis a sensores, né? Então, quando a gente fala de sensor de vazão, a gente pode pensar no seguinte: eu pego uma turbina e coloco ela dentro lá do meu duto. E conforme o fluido passa nesse duto, ele altera a velocidade dessa turbina. E aí, essa velocidade da turbina, ela pode estar atrelada a um encoder óptico, né, que vai estar gerando pulsos, ou ela pode estar atrelada a um gerador de tensão, né? Então, quanto mais rápido ela girar, maior vai ser a tensão, né? Então, nós temos por métodos diferenciais, área variável, ó, velocidade, que é o que eu falei agora, que é turbina, força, né, que é placa de impacto, tensões induzidas, que pode ser esse do motor, por efeito vórtex, por efeito Coriolis, por efeito de ultrassom, que é Doppler, que isso aqui é muito usado, né, ultrassom, no nosso corpo, né, no corpo humano, o efeito Doppler, ele determina a velocidade de fluxo sanguíneo, né, pela cor. Né? Então, a cor ela vai dar a detecção da velocidade lá daqueles determinados vasos sanguíneos. Né? Então, tem muita tecnologia, né, quando a gente se fala assim, em medição de vazão. Avião usa muito o tubo de Pitot, né? Então, tem aqui, eu lembrei aqui do Pitot, o tubo de Pitot é muito usado para determinar também velocidade, né, para avião. Sensores de posição, né? Aí eu posso ter os tipos resistivos, né, que são os potenciômetros, né? Então, inclusive, nós já falamos um pouquinho dessa tecnologia, que eu tenho ele do tipo rotativo, tenho do tipo linear, né? A simbologia é a mesma para os dois. Então, eu quero informação linear ou angular, né, de posicionamentos. Potenciômetro, né? Então, eles reportam a posição física de um objeto com respeito a um ponto de referência. Então, eu tenho um determinado ponto de referência. Então, aqui, eu posso ter esse ponto de referência 0 aqui, pegando a simbologia, né, do nosso potenciômetro. E conforme o meu disquinho ele vai mudando a posição, né, na barra de leitura ômica dele aqui, eu vou tendo alteração de tensão. E essa alteração de tensão, ela está me representando, nesse caso aqui, um posicionamento angular, né, de um eixo. Temos os encoders ópticos, né, que eles geram ondas quadradas, né? Então, geralmente, eu tenho essa tecnologia aqui com luz, uma fonte de luz, uma fotocélula e um disco perfurado ou uma engrenagem, né? Que a ideia é bloquear a passagem dessa luz. Essa onda quadrada, ela me dá como resultado uma frequência. Essa frequência vai gerar uma velocidade, um RPM aqui, né? Aqui eu tenho um encoder óptico com aquela tecnologia que eu falei para vocês, da diferença de posicionamento dos furos no disco, eu tenho essas formas de onda, né? Então, eu posso ter um canal de leitura A
e um canal de leitura B. Então, observem que eu tenho diferenças de fases, né, mudando a posição desses furos. Essas diferenças de fase, elas vão me dar como resultado a direção, né, de giro desse eixo. Ah, ele está girando no horário, está girando no anti-horário. E outro detalhe, a frequência dessa onda quadrada vai dar a velocidade. Falando também de sensor de velocidade, nós temos uma tecnologia de tacogerador, que na verdade é um gerador elétrico, né? Então, o gerador, se vocês pegarem um motor de corrente contínua e começar a girar ele numa certa velocidade, ele vai, claro, apresentar uma tensão elétrica nos terminais dele. Quanto maior essa velocidade, maior vai ser a tensão que está sendo gerada lá nos terminais dele. É a teoria da lei de Faraday, né? Então, a lei de Faraday que explica o funcionamento aí do nosso gerador em função da velocidade, porque a ideia é usar o efeito, a lei de Faraday, para detectar aqui velocidade, não para gerar, né, energia elétrica. Aqui está, inclusive, a fórmula, né, do tacogerador, que nós temos que, ó, a tensão, ela é em função de uma constante, né, que depende, ó, do campo do ímã, do número de espiras e polos e das dimensões, e o N é a velocidade, né? É a rotação, ó, do eixo por minuto, né? Então, se eu tenho N vezes o K, eu tenho uma tensão aqui, né? E essa tensão, eu vou conseguir ter um parâmetro de velocidade, né? Para esse sistema aí de sensor de velocidade. Temos também características óticas, né? Eu posso ter um eixo, ó, com esse espelho aqui, né? Ou até um degrauzinho, né? No eixo aqui. Mas geralmente eu tenho um espelhozinho aqui no eixo. E eu tenho, ó, o emissor de luz de um lado e o receptor de luz de outro. Então, cada revolução aqui, eu vou ter um pulso, né? Então, eu também consigo ter a minha ondinha quadrada aqui. Essa onda quadrada gera uma frequência, e com essa frequência eu tenho a minha velocidade, tá? Porque aqui eu tenho o sensor de velocidade angular, né? São os tacômetros ópticos. Eu tenho também com tecnologia que eu posso ter, ó, que nem nós vimos lá no sensor indutivo, né? Então, eu tenho uma relutância variável aqui. Então, os dentes aqui dessa engrenagem aqui, elas vão alterar o campo eletromagnético dessa bobina, né? Aí vem o nosso tacômetro com rotor dentado, né? Então, consiste em um sensor estacionário e um disco metálico identado, né? Onde está sendo utilizado aqui o efeito do campo eletromagnético. E o sensor de carga, que também nós já vimos, né? Então, nós temos aqui o strain gauge, né? A fio. Então, eu tenho aqui, ó, um strain gauge e um outro strain gauge. E eu tenho aqui nesse caso, eu tenho um amplificador aqui, ó, que ele está trabalhando no modo de comparação, né? Então, ele está medindo tensão aqui do V1 e do V2, e eu estou tendo uma saída aqui proporcional. Então, esse tipo aqui, ele trabalha, né? Ele pode medir, ó, uma faixa de forças de 10 libras a várias toneladas. Consiste num fio de 0,01 de polegada, disposto em zigue-zague, algumas vezes cimentado em um fino substrato. Claro, esse substrato ele deforma, né? Porque a força vai gerar essa distensão nele, né? Que é o nosso extensômetro, né? Então, esse tipo de sensor, ele também é utilizado para a gente determinar dilatação, né, de metais, né? O nosso extensômetro. Aqui, ele está sendo usado numa ponte de Wheatstone para determinar carga, né? Mas ele também é utilizado para dilatação de metais, tá?